Glória a Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Se for para Jesus, aplauda um pouquinho mais alto. Amém. É um motivo de muita gratidão e alegria estar aqui. Primeiro eu vou me apresentar. Eu me chamo Gledson Coelho Lima, mas meu nome é muito complicado, então eu abreviei para Lima, para ficar mais fácil. E é como eu sou conhecido, porque em cada lugar que eu passava para trabalhar, as pessoas colocavam um nome diferente. E tinha hora que eu até esqueci o meu nome. Eu trabalhei uma época no Mateus e as pessoas me chamavam muito de Petrúquio, do Cravo e a Rosa. Eu acho que ele é que é parecido comigo, não sou eu que é só porque ele passava na televisão, né? E eu não, mas enfim. E aí eu consegui estabilizar o meu nome Lima. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui. Pastor, o senhor pode ir embora, pastor? O senhor vai ficar aí mesmo, né? Rapaz, pastor, para com isso. Irmãos, quando o pastor me mandou a mensagem essa semana, esse título que Deus entregou para o pastor Joanes é algo sobrenatural. Let it flow. Quando eu recebi a mensagem que eu li, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: responde não. Mas eu me lembrei do pastor Raimundo Nonato, que as oportunidades chegam na vida da gente e a gente tem o poder de dizer sim ou não para elas. E eu disse sim para essa oportunidade. E aí eu me lembrei da palavra que Deus entregou para o pastor: let it flow, let it flow. Deixa fluir, o Senhor vai fluir. Eu não vim aqui hoje pregar para você. A Bíblia fala várias vezes: lembra-te, 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 lembra-te. Irmãos, porque algumas coisas nós esquecemos na caminhada. E Deus hoje me trouxe para lhe lembrar algumas coisas que na minha juventude eu não consegui viver, porque a minha juventude eu não entreguei ela para Deus. Eu vivi no mundão, eu já fui entregar a minha vida já um pouco, já acima dos 23 anos de idade, e eu não vivi o simples de Deus na minha juventude. E eu tenho uma palavra específica para você hoje aqui, jovem. Que você venha viver a sua simplicidade em Jesus. O mundo hoje, ele quer te afastar de todas as formas da presença dele. Assim como ele um dia me conseguiu afastar. E eu quero dizer para você hoje, jovem, que está aqui nesse lugar: não deixe nada tirar o seu foco de Jesus. Ele é tudo. Amém? E eu queria que, se fosse possível, a mídia colocasse a minha foto, só para me dar uma olhada. Eu até achei interessante, se possível, né? Daqui a pouco eu vou começar a ministrar. A outra, a minha mesmo. Eu acho que não vai conseguir não, mas fizeram o bannerzinho. Eu gostei, eu só ia fazer uma ilustração aqui. Mas vamos lá, se conseguir aqui eu interrompo. Vivendo bem de uma forma simples com Jesus. Irmãos, o ano passado, Deus entregou uma palavra específica para a minha vida. Eu sou supervisor de rede, eu e minha esposa, Paula. Nós supervisionamos 4 casais. E Deus me entregou uma palavra específica para um líder específico. E essa palavra ela vem remoendo no meu coração. E eu venho não entregando só para ele, porque eu entendi que essa palavra eu posso entregar para qualquer um dos outros, meus liderados, meus discípulos, que foi o seguinte: vivendo bem de uma forma simples. Lima, como é que é isso? Qual é o segredo? Irmãos, sabe por que tem muita gente que não está vivendo bem com Jesus? Porque não está com Jesus, está sem Jesus. E uma das frases fortes que Jesus me falou nesse tempo é que eu não preciso ganhar muito para me viver bem. Eu não preciso ter tudo que eu preciso para me viver bem. Eu só preciso de uma coisa para me viver bem. É de Jesus. É dele. É ele que vai me fazer conquistar todas as outras coisas. Irmãos,
Jesus, eu creio que Jesus ele tem um celeiro grande de promessas para as nossas vidas. Mas muitas vezes essas promessas elas não se cumprem porque nós atrasamos por querer aquilo que não é da vontade do Senhor. E hoje eu sei o que é passar. O apóstolo Paulo fala que eu sei o que é ter muito, eu sei o que é ter pouco. Irmãos, eu sei o que é ter um bom salário e eu sei o que é ter um salário pequeno. Eu sei o que é isso. Mas na minha caminhada, passou vários casais pela minha vida que muitos financeiramente ganhavam rios de dinheiro, mas não viviam bem. Não viviam de uma forma simples. Porque não tinha Jesus na vida deles. E quando eu me casei, quando eu fui me casar, eu me noivei, fui casar e eu cheguei para a Paula e fiz uma pergunta para ela. A resposta dela foi muito sábia, até me surpreendeu, porque eu achava que ela ia escolher a outra. Mas eu dei duas opções para ela escolher uma. Eu falei, meu bem, eu tenho duas opções para te dar, mas eu só posso realizar uma. Ou eu te dou a festa de casamento, ou eu te dou a casa mobiliada. Eu vou te dar aí uns 2 dias para te pensar. Ela falou, não precisa me dar 2 dias para pensar não. Eu quero a casa mobiliada. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, foi aí que eu comecei a entender que o meu casamento iria ser simples em Jesus. Eu não iria enfeitar muito para que o meu casamento viesse a dar certo, até hoje. Dia 18 de abril desse ano, nós iremos fazer 12 anos de casado. 12 anos. Então isso significa que no meio dessa vida, a gente aprendeu a pedir perdão um para o outro, que não é fácil. Né? Eu já tive vontade de matar ela algumas vezes, mas Deus liberei perdão. Pelas raivas que de vez em quando ela me faz, mas eu faço mais raiva para ela do que ela me faz, amém, irmão? Minha esposa, ela me controla. Eu sou assim mais agitado e ela me coloca mais no eixo, né? Então, começaram o ano falando, o ano novo, e pastor Johnny vem falar, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A pastora Carol, lembro-me do que traz esperança. Aí vem a peça de teatro, abordando sobre não negociar as promessas. E aí chega o Lima e fala, vivendo bem de uma forma simples com Jesus. Irmãos, Jesus tem me abençoado grandemente, não com aquilo que de fato eu preciso hoje, mas Ele tem me mostrado que eu não preciso me corromper com as coisas do mundo para que eu venha estar feliz. Tem muita gente hoje, irmãos, que tem decidido andar distante de Jesus para viver a sua própria vontade. E Jesus me ensinou que isso é um atraso para quem toma essa decisão. Da mesma forma que eu perdi muito tempo na minha juventude, na minha adolescência, Deus falou assim, meu filho, não é tarde para te recomeçar algumas coisas. Irmãos, eu estou vivendo coisas novas no meu casamento. Todos os dias é um leão que a gente tem que matar, irmãos. Meu casamento tem dado certo porque, irmãos, juventude, quem ainda é solteiro aqui? Levanta a mão. Você quer saber qual é a pessoa certa para você casar? Peça para Deus escolher, como eu fiz. Eu não escolhi a minha esposa, foi o Senhor. Porque se eu fosse escolher, eu iria escolher pelo externo, pela aparência, para me mostrar para os outros que minha esposa é linda, é isso, é aquilo. Mas eu pedi para o Senhor, Senhor, me dá uma esposa sensível e diferente de mim, que me controle o meu emocional, porque eu sou muito agoniado. E que seja uma mulher sábia. Irmãos, Deus não erra. A gente erra nas nossas escolhas, mas Deus, Ele não erra. Irmãos, nós vamos fazer 12 anos de casado. E a pandemia iniciou em 2020.
Em 2020, eu e minha esposa estávamos desempregados. Eu tenho uma parcela de uma casa para pagar. Tenho meus compromissos, como todo casal tem. E aí eu saí do emprego, já estava esperado que eu ia sair. Ela não, foi uma surpresa. E eu passei 5 meses recebendo a parcela, ela também. E para você não perder as esperanças de como é viver bem de uma forma simples com Jesus, é viver na dependência dele. Independente de qualquer circunstância que você está vivendo. Seja você desempregado ou empregado. Irmãos, eu queria agradecer a mídia me deixou mais bonito, vocês concordam? Era só para isso mesmo. Aplauda a mídia aí, que a mídia foi... Eu me achei bonito nessa foto, obrigado, era só para isso mesmo. Moça, esses caras são show. Era só para quebrar o gelo, irmãos. Voltando, 2020, pandemia. Eu e minha esposa dentro de casa. Foi o melhor ano que eu vivi no meu casamento. Eu e minha esposa em casa, juntos, desempregados, desfrutando o melhor de Jesus nas nossas vidas. Irmãos, Deus não deixou faltar nada. Nada, nada. Nem o comer, nem o beber e nem o vestir. Deus não deixou faltar nada, porque eu aprendi a viver na dependência de Jesus. Jesus me ensinou a andar de uma forma simples. E outra, irmãos, qualquer pessoa nesse período que chegasse para mim e para minha esposa pedindo ajuda, eu aprendi uma coisa com o nosso pastor Raimundo Nonato: a mão que está aberta para dar, tem que estar aberta para receber. Irmãos, se Deus tem me abençoado, eu não posso reter aquilo que Deus me abençoa. Eu tenho que distribuir, porque Ele tem muito mais. Deus não é limitado. É nós que limitamos eles. Nós que limitamos Ele. Então foi um ano que eu vivi esplendoroso na presença de Jesus. Eu e minha esposa dentro de casa. Um ano, irmão, certinho. Um ano. Depois de um ano, Deus abriu a porta de emprego para mim e abriu para ela. E para mim terminar essa historinha de forma simples, como Jesus é simples em tudo, eu vou falar, o tema aqui não é dinheiro. Quem me conhece sabe como é que eu lhe trato com o dinheiro. Depois é uma outra história. E para finalizar essa história de um ano, eu ainda consegui juntar dinheiro. Vocês acreditam nisso? Por que eu consegui juntar dinheiro, irmãos? Irmãos, porque eu determinei na minha vida que tudo aquilo que o Senhor colocar nas minhas mãos, o primeiro é dele e não meu. Eu não vou primeiro para as contas pagar e o que sobrar eu vou entregar para ele. Não, irmãos. O primeiro é dele. O primeiro é dele. Eu fiz do Senhor uma prioridade minha. E hoje eu vivo por prioridades. Eu tenho prioridades. Então eu queria lhe despertar nesse tempo, juventude, para viver uma vida simples com Jesus. Eu só vou me casar, já foi falado aqui, eu só vou me casar quando eu tiver tudo, quando eu já tiver formado, quando eu já tiver uma casa. Irmãos, eu vou lhe dar uma direção aqui muito rápida. Você só precisa praticar uma coisa na sua vida para que tudo venha dar bem. Se chama organização. A Bíblia fala que é tudo com ordem e... Irmão, se a Bíblia fala que é tudo com ordem e decência, então eu entendo que eu tenho que ser organizado em Deus. Deus não é desorganizado. Nosso Deus, Ele é um Deus que Ele trabalha nas pequenas coisas, irmãos. A construção da arca, tudo detalhado. Então eu queria lhe despertar nesse tempo. Você, jovem, que ainda não casou e que vai casar, comece a entregar hoje. Se entregar hoje mais ainda a Jesus, porque eu sei que aquilo que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua, amém? Quantos creem nisso? Irmãos, você vai aprender a viver com um pouco, bem. Alguns de vocês podem não estar entendendo por que eu estou falando isso e por que eu estou repetindo várias vezes isso. Irmãos, eu cuido de casais. Eu passei por todos os processos na Nova Aliança. Eu fui cuidado na juventude. Eu tive um líder de jovens. Eu fui liderado, fui multiplicado, liderei jovens, fui liderado de casais, fui
líder de casais, hoje nós somos supervisores. Irmãos, quantas e quantas pessoas chegavam para nós com a vida totalmente bagunçada, irmãos. Mas Deus foi me falando: meu filho, não me tem como prioridade, não me tem como prioridade, não me tem como prioridade. No dia que elas me entenderem e me colocarem como prioridade, eu vou mudar a vida delas. E eu aprendi isso, irmãos. Eu aprendi a colocar a Deus no centro da minha vida, em tudo que eu faço. E hoje eu sou feliz, eu sou um cara muito realizado. Irmão, se Jesus voltasse hoje, tudo que eu conquistei, sou feliz demais. Não falta nada para mim. Eu tenho o básico. A minha oração todos os meses é: Senhor, obrigado, porque esse mês eu honrei mais uma vez todos os meus compromissos. Irmãos, tenham um coração grato diante de Deus, porque eu tenho certeza que Deus ele vai lhe surpreender. Eu queria que você acompanhasse comigo texto base, Filipenses capítulo 2. O pessoal da mídia vai colocar aqui no telão. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Repita comigo: uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu não preciso ter muito para viver bem. Jesus, em toda a sua caminhada, ele foi simples. Quem aqui acompanha aquela série The Chosen? Só não vai, a gente vai demorar um pouquinho a assistir a terceira, porque vai demorar a ser dublado, né? Mas, irmãos, quando você pega a Bíblia, que você vai ler as Escrituras, Jesus ele não se enfeitava muito para pregar para as multidões. Esses dias eu olhando na internet eu achei algo interessante. Você sabe qual foi o melhor vinho que Jesus bebeu? Alguém se arrisca a dar a resposta? Foi aquele que ele fez na festa de casamento. Irmão, Jesus sempre tem o melhor para as nossas vidas. E em tudo que ele fazia, ele era muito simples. Essa semana eu vi um vídeo, eu só não consegui fazer isso hoje, mas eu escolhi uma pessoa hoje aqui, no meio da galera, para distribuir 5 recados de Jesus para a sua vida. 5 pessoas recebeu um papel. Essas 5 pessoas podem se colocar de pé para mim, por favor. Quem recebeu? Se estão aqui, recebeu, foi dado na mão. A Elisa foi uma. Foram 5 pessoas. Eu não sei se as 5 pessoas estariam aqui. 2, as outras 3 devem ter ido embora. Amém, irmãos? A terceira está ali, o quarto, só faltou um. Irmãos, fique de pé, por favor, só um minutinho. Eu estava preparando a mensagem e Deus mandou eu escrever isso aí. E Deus falou: só libera-se, libera a palavra, libera a palavra. E eu tive a ideia de fazer em 5 papéis. Eu não conheço vocês, só essa abençoada aqui. Mas eu espero que essa palavra que esteja escrita nesse papel, ela venha falar ao seu coração hoje e ela venha se cumprir na sua vida. Amém? Glória a Deus, pode se sentar no seu lugar. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que Jesus está falando aos nossos corações. Ele não quer que você saia daqui com a mesma motivação que você entrou hoje aqui. Irmãos, eu era um improvável para estar aqui. Eu sou um cara, irmãos, que eu sou um cara muito simples. Eu já vi a maioria dos meus liderados pregar em lugares e eu fico feliz. Uma das coisas que Jesus blindou o meu coração foi que a inveja nunca iria entrar no meu coração e nunca iria fazer parte da minha vida. Quantas e quantas vezes liderado meu ligava: meu filho, ora por mim que eu estou indo ministrar em tal igreja. Estou orando, Deus te abençoe, muito feliz. Irmãos, eu sei que uma hora o nosso tempo vai chegar.
Eu não posso atropelar a vontade de Deus. E o meu tempo chegou hoje, irmão, de estarmos aqui. Hoje, nos preocupamos com o que as pessoas pensam a nosso respeito. Todo modo de se vestir, o comportamento, o que tenho. Irmãos, infelizmente hoje, para as pessoas, nós só valemos o que temos. Quando eu vi esse vídeo dessas 5 frases, a pessoa estava filmando, e as reações delas, irmãos, foram algo extraordinário. Porque a Bíblia fala que a palavra do Senhor, ela é o quê? Ela é viva e é Irmãos, a palavra do Senhor, aonde ela chega, ela não volta vazia. Ela vai ao encontro do nosso coração e ela tem uma resposta. E essa resposta de Deus, ela vai chegar no tempo dele, não é no nosso. Uma das coisas na caminhada que eu aprendi com Jesus é que eu não posso atropelar aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu aprendi com paciência e esperar no Senhor. Uma das frases que o nosso pastor Joanes gosta de falar: bondade e fidelidade nos acompanharão todos os dias das nossas vidas. Irmãos, eu tenho vivido a bondade e a fidelidade de Deus em minha vida todos os dias. E eu quero que você saia daqui hoje com essa convicção. Nós que cuidamos de casais, uma das grandes dificuldades é que eu vejo que entre eles dois falta algo muito simples para eles viverem bem, irmão, de uma forma simples. É algo que eu tenho aprendido todos os dias na minha casa. Irmãos, uma oração de concordância. Uma vez em um discipulado, eu descobri que Deus nunca tinha respondido a oração de ambas as partes, porque um orava a favor e o outro contra em relação à mesma coisa. Irmão, não dá certo. Não dá certo. Oração em concordância. E eu comecei a aprender: Senhor, tem como viver bem de uma forma simples contigo, dentro do nosso casamento. Irmãos, a coisa mais difícil de acontecer lá na minha casa é briga, é discussão entre eu e minha esposa, porque na hora que começa, eu já começo a tirar a brincadeira com ela, para quebrar o gelo. Eu sou um pouco meio palhaço, com meus liderados eu sou um pouco duro, mas dentro de casa eu sou assim, palhaço. Mas tem um ambiente que a gente tem que, né? Então, o que eu aprendo em viver bem de uma forma simples? Eu não sou aquele cara de que tudo que eu estou fazendo, eu vou lá nas redes sociais e mostro para quem está me seguindo ver. Irmãos, eu tenho vivido de uma forma simples, é porque eu tenho permanecido aqui, ó, eu e minha esposa, na minha. Vou lhe dar uma dica aqui, irmãos. Você quer que todas as coisas venham dar certo na sua vida? Aprenda a ficar calado. Abra a boca na hora certa, na hora que, de fato, aquilo que você está pedindo para o Senhor acontecer. Porque Deus me mostrou que quando eu compartilhava os meus sonhos com algumas pessoas, irmãos, pessoas de dentro da igreja, parecia que quando eu compartilhava, algo travava, atrasava, parecia que aquela pessoa não conseguia se alegrar com o meu sonho. E por incrível que pareça, o resultado era negativo. E minha esposa me batendo, tu tem que aprender a ficar calado, tu fala demais, aprende a ficar calado. Irmãos, não foi fácil para mim ouvir ela, mas um dia eu parei para ouvir e eu coloquei em prática. Hoje, quando eu apresento algo para o Senhor, as pessoas só ficam sabendo se for algo material, se for na minha casa. Eu não compartilho mais algo antes de ser realizado, irmãos. Porque muitas vezes a gente acha que conhece quem está ao nosso lado, mas a Bíblia fala: se alegrar com os que se alegram e chorar com os que... Irmãos, é mais fácil as pessoas se alegrar com a sua desgraça do que ir lá e querer lhe ajudar. Eu vou voltar para o texto aqui, mas eu preciso contar isso. Há 25 anos atrás, Deus levantou um amigo primo na minha vida. Ele me considera como primo. E ele é um cara ímpio.
Ele passou em algumas igrejas evangélicas da cidade e se decepcionou. E quando eu comecei a pregar para ele, eu vi que ele criou essa barreira, então eu parei e comecei a falar de Jesus para ele através das minhas atitudes. E eu era um cara organizado, sempre fui, e ele nunca foi. Um cara bem sucedido. Onde é que eu quero chegar com essa história? Irmãos, ele é um cara totalmente extravagante, vive à torta e à direita, dinheiro para ele não é o problema, e eu sou um cara muito simples na minha, tranquilo, eu ando debaixo de uma palavra de Deus, eu sei o que Deus quer para mim, eu sei quem eu tenho sido em Deus, e o que eu quero lhe ensinar é que Deus, Ele não vai levantar só pessoas no meio da igreja para lhe abençoar, Ele vai levantar lá fora. Esse meu amigo primo, ele é ímpio, mas hoje eu tenho a oportunidade de honrar ele aqui nesse púlpito, ele nem sabe, mas é um cara que, se eu pegar o meu telefone, qualquer hora da madrugada, seja qual dia for, aonde eu estiver, se ele ver minha ligação, ele vai atender e vai me socorrer. Pela minha simplicidade, hoje, ele chegou aonde ele chegou hoje, por causa dos meus conselhos lá atrás. Mas eu não precisei pregar para ele. Eu só mostrei para ele através das minhas atitudes. Irmãos, eu aprendo com Jesus que Jesus o tempo todo foi um cara organizado. Teve uma hora que Jesus se irritou, né? Foi lá, quebrou a banca lá e tudo. Mas eu aprendi que Jesus é um cara organizado. E a semana passada, a mãe desse meu colega primo, amigo primo, faleceu. E quando eu cheguei lá, chegou algumas pessoas juntos. Irmãos, quando eu cheguei ele estava de uma forma. Quando nós saímos de lá, deixamos eles de uma outra forma, totalmente diferente. Eu sei que era um momento de dor, de luta para ele. De família aqui em Imperatriz, ele só tinha a mãe acabou de ter falecido. E agora, o único que ele considera ser família dele é a minha mãe e eu. Agora imagine eu não ter ido lá nesse dia. E eu saí de lá, um ambiente triste, e eu saí de lá e deixei ele sorrindo, irmão. Falei para ele, se precisar de alguma coisa, conte comigo. Você tem meu telefone, sabe onde é que eu moro? É só me ligar, que eu venho lhe socorrer. Irmãos, por que eu estou contando essa história? Era algo que não era para dar certo essa minha amizade com ele. Mas eu aprendi a andar na simplicidade de Jesus. E uma palavra que a nossa pastora Maria de Jesus fala direto: ninguém chega a nenhum lugar sozinho. Irmão, sempre vai existir pessoas na sua vida para lhe levar aonde você quer chegar. Só que chega algumas horas que você tem que aprender a dizer não. Até isso eu tive dificuldade, mas eu aprendi isso dentro da igreja, irmãos. Nem sempre a resposta é sim. Em alguns momentos tem que ser não. Porque a palavra do homem é sim, sim, não, não. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Irmãos, naquele tempo quando Jesus andava, ele andava sem segurança. A simplicidade de Jesus, ela atraía as pessoas para perto dele. Nesse tempo, é uma pergunta que eu quero lhe fazer. Você tem atraído as pessoas para perto de você? Ou você tem afastado elas? Através das suas atitudes, através da sua simplicidade. A juventude que está aqui, eu creio que a maioria hoje faz um médio, está numa faculdade. Irmãos, não perca tempo. Não sabemos quando vai ser o dia, qual vai ser a hora que Jesus vai voltar. Sabemos que Ele vai voltar. Mas precisamos estar com a casa arrumada quando Ele voltar. Há muito tempo atrás eu ouvi um pastor ministrando e falando algo interessante. Ele falava assim: crente que não abre a boca está com defeito de fábrica. Irmãos, através dessa atitude, de 5 pessoas terem recebido um bilhete com um recado de Deus,
aqui dentro desse templo. Pode ser mais fácil. Mas imagine, irmão, você numa rua, dentro de um ônibus, você aqui, fazendo o seu percurso, e Deus fala com você, escreve algo aí, entrega para ter 3 pessoas dentro do ônibus. Irmãos, essa palavra pode mudar a vida das pessoas, mas ela só vai mudar se você tiver atitude. E crente que não tem atitude, ele está com defeito de fábrica. Deus nos chamou para resgatar outros, irmãos, para ser bênção na vida de outros. Deus nos chamou para ser facilitadores na vida de outros. Nós não podemos travar, parar. A Bíblia fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho de Deus é o quê? Poder de Deus para salvar. Mas como é que o Evangelho vai chegar em outros, se como eu, cristão, chamado por Jesus, me aceito a ficar calado? Irmão, nós temos que abrir a boca e falar do amor de Jesus. As pessoas conhecem Jesus, mas muitas decidem não andar com Jesus. Você consegue ser feliz com o que você tem hoje? Irmão, por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu conheço pessoas que têm tudo, mas por dentro são infelizes. E eu conheço pessoas que não têm quase nada e que são felizes. Eu trabalho viajando. Eu não conhecia a Açailândia de jeito nenhum. A Açailândia, eu já perdi as contas de quantas vezes agora eu já fui em Açailândia. Mas eu cheguei em casas para pedir água, que, irmãos, uma taipa, pedi uma água e aquele copo brilhando, irmão. Dá ou não dá vontade de beber 2 vezes? De alumínio. Irmãos, a simplicidade daquela mulher em cuidar daquela casa. A alegria daquela mulher, irmãos, aquela louça brilhando chamou a minha atenção. E eu lido com todo tipo de cliente. Cliente que tem muito, cliente que tem pouco, cliente que não tem quase nada, cliente que quer me bater. Porque chega lá, acha que eu vou tomar o que é da empresa deles. Eu vou para entrar em acordo com eles, né, para ambas as partes não perder. Mas assim, você tem conseguido ser feliz com o que você tem hoje? Essa é uma pergunta que eu quero que você saia daqui e responda para você depois. Você tem conseguido ter um coração grato ao Senhor no seu trabalho? Ou você deixou a murmuração tomar de conta da sua vida? Uma das coisas que eu cito muito o pastor Nonato, que da mesma forma que a adoração atrai Jesus, a murmuração atrai o... Irmãos, eu aprendi. Tem hora que a gente murmura, reclama, mas eu aprendi a ter um coração grato a Deus todos os dias. Tudo isso é possível. É só dizer sim com Jesus. Tem muita gente que está aí, irmãos, precisando de nós, mas não tem andado com Jesus. E eu creio que se você veio hoje nesse lugar, você tem a oportunidade de sair daqui e dizer: Senhor, a partir de hoje, eu quero viver bem, de uma forma simples, com o Senhor, contigo. Irmãos, é possível. É possível porque quem vos fala tem vivido isso. Eu já perdi as contas de quantos empregos eu perdi, mas Deus sempre abre outra porta. Porque Ele é o meu provedor. É Ele que me sustenta, irmãos. É dele que tudo vem para a minha vida. A Bíblia fala que não andeis preocupados com o dia de... Eu não sei o que vai acontecer, irmãos. Eu tenho vivido hoje, mas fazendo planos para amanhã. Se vai dar certo ou não, só Ele sabe. Mas eu tenho me organizado hoje. Eu tenho tentado deixar a minha casa organizada hoje, para quando Jesus chegar, esse aqui fez jus da palavra. Bondade e fidelidade, irmãos, nos acompanharam todos os dias das nossas vidas. John Piper fala assim: o caminho que Jesus percorreu não foi fácil, mas é glorioso. Nós vimos que Ele é e o que fará
agora Ele nos convida a acompanhá-lo. Irmãos, Jesus tinha tudo para ter desistido do chamado dele, da caminhada dele, mas Ele não desistiu porque Ele sabia que Ele não foi chamado para fazer a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. E eu aprendo com a simplicidade de Jesus nas suas respostas. Irmãos, nós vivemos de um mundo pecador, a maioria de nós. Nós vivemos o nosso tempo, o nosso mundo de ignorância antes de conhecer Jesus. Eu sei quem eu era há mais de 18 anos atrás. Eu sei de onde Deus me tirou, de onde Deus me colocou, aonde Deus me trouxe. O processo não foi fácil. Algumas vezes eu disse não para Ele, mas um dia Deus me pegou de cheio. Eu aceitei Jesus em 2006, e de lá para cá eu nunca me desviei, nunca virei as costas para Jesus. Eu sou um cara que quando o negócio está, eu vou lá e aperto Ele, porque a Bíblia fala que se eu for fiel a Ele, eu não gosto nem de falar muito isso não, mas é a própria palavra que fala. Eu vou lá, ei Jesus, está acontecendo isso comigo, onde é que eu estou errando? Me coloque no eixo. Porque, irmãos, todas as vezes que algo sai do nosso controle, é fácil nós querermos achar um culpado, e nós achamos. O pastor teve reunião com a gente, quando acontece algo que sai do nosso plumo, que não é do jeito que a gente quer, a primeira coisa que a gente pensa em desistir é o que, irmãos? De Deus, de Jesus, é de virar as costas para Ele. Irmãos, é nessa hora que nós temos que se achegar a Ele. Porque eu sei que Ele sempre vai ter um escape, Ele sempre vai ter o melhor para as nossas vidas. Amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.